y a continuación invitamos a el doctor José Roberto Kovac, que viene de Brasil. Él es brasilero, abogado, es socio del estudio Kovac, Sociedad de Abogados de Sao Paulo. Ha sido presidente de la Asociación Brasilera de Derecho Educacional, es profesor de Derecho Educacional en el Centro de Extensión Universitaria y es profesor de Derecho Educacional del MBA de la Universidad Ribeirão Preto, director jurídico de la red de universidades del CEMES. El CEMES es el sindicato más grande, digamos, es el gran sindicato de asociación de universidades de Brasil. Es miembro del comité jurídico de RealCup, la red de asociaciones que es parte de este evento, y autor de varios libros, entre los cuales El Derecho Educativo en Debate, Prestación de Servicios Educacionales, Derecho Educacional, Aspectos Prácticos y Jurídicos, y Compliance para instituciones educativas. El doctor Kovac también es un honor, es uno de los mejores expertos en Derecho Educativo de Brasil. Estimado Roberto, te damos la palabra para los 22 minutos para que nos hagas tu presentación, que ya vemos que está en las láminas. Gracias. Perfeito. A apresentação está tranquila? Tá, né? A apresentação se vê perfeito. Perfeito. Ok. Boa tarde ou boa noite a todos. Agradecer especialmente aqui o nosso amigo Luiz Lescano por realizar este fórum. Um abraço especial também para o Cláudio, esperando logo retornar para o Brasil, e também ao nosso querido Hector, presidente da RealCup. Antes de entrar propriamente em toda a questão da pandemia e Covid no Brasil, talvez para contextualizar, seria importante falar um pouquinho só a respeito de como que as instituições superiores funcionam no Brasil. Nós temos todas as naturezas jurídicas possíveis de funcionamento, ou seja, lucrativa, sem fins lucrativos, confessional, filantrópica, beneficente, e o setor privado basicamente representa quase que 80% da cobertura em relação ao ensino superior privado. Ou seja, tem uma forte representação e importância, principalmente no acesso de jovens, principalmente que têm problema de natureza econômica propriamente dito, tanto que tem 2 programas no Brasil que deu muito certo, que é um programa chamado Universidade para Todos, onde que há uma troca em relação ao tributo, não pagamento pelo tributo, e os alunos carentes que tenham uma renda per capita até de 3 salários mínimos e que tenham cursado escola pública e, ao mesmo tempo, conseguido obter, no mínimo, 450 pontos no Enem, que é um exame nacional que inicialmente era somente para avaliar o ensino médio, mas passou também para ser o meio de acesso ao aluno da escola pública e com renda per capita baixa, né? Evidentemente, o setor privado, pela sua importância, a partir de 2014, em função da crise econômica que aconteceu no Brasil, 2015 para cá, houve uma grande redução, efetivamente, não houve a expansão que seria necessária no ensino superior, acabou não ocorrendo, e ao mesmo tempo, pela dificuldade financeira, começou a ter uma expansão muito grande em relação ao ensino, o ensino à distância. Essa foi uma grande novidade que acabou acontecendo, até chegarmos nesse ano, onde a expectativa já não era tão boa em relação ao crescimento de matrículas, mas aí, com a pandemia, realmente estamos percebendo já um segundo semestre com bastante complicação de renovação de matrícula.
Bom, o que aconteceu no Brasil? Logo no início do ano, em função já da pandemia, foi publicada uma lei em que se fixou a possibilidade de se fazer uma série de providências em relação às medidas em relação à pandemia. E algumas medidas que já foi publicado na lei, ela trazia, obviamente, um grande problema à educação superior, porquanto, na educação superior, o que acabou acontecendo? Em função da proibição de aglomeração, em função da proibição das aulas presenciais, mudou-se completamente a concepção das instituições de ensino em relação à oferta de curso. E aí vale um esclarecimento: a legislação no Brasil, ela trata licenciamento diferente para o ensino presencial, para a educação presencial, para a educação à distância. São dois licenciamentos diferentes. A partir de 2017, houve uma flexibilização que no presencial também se pôde ter disciplinas à distância, né? Mas há essa diferença em relação ao licenciamento. Mas, em função do que ocorreu com a pandemia e a proibição de aulas presenciais, no dia 17 de março, o governo publica uma ordenança de 343, em que estabelece e autoriza a possibilidade de todas as instituições, independentemente, inclusive, de ter autorização anterior, de utilizar o meio remoto em função das disciplinas de naturezas teóricas. Perdón, Roberto, ¿podrías ir avanzando las láminas para que los participantes puedan ver las láminas? Sim, perfeito. É que na primeira lâmina não tinha, eu fiz só uma introdução, por isso que agora que eu entrei para poder falar especificamente de cada tema, né? Tá bom. Publicou, então, a ordenança 343, e a primeira mudança que teve a partir de março é que todas as instituições passaram, então, a poder a utilizar a educação remota em todos os cursos, menos no curso de medicina. Entretanto, em seguida, se possibilitou também que os cursos de medicina fossem possível as disciplinas teóricas, nas disciplinas teóricas, a oferta do ensino remoto. E é importante dizer porque a educação à distância é diferente do remoto no Brasil. O remoto não tinha essa possibilidade. E a tecnologia, o formato e a metodologia é completamente diferente. Imagine, por exemplo, as instituições, de um dia para outro, não habituado a ter o ensino à distância, ter que dar o ensino remoto. Algumas deram férias inicialmente de 30 dias, recesso, para se preparar para poder oferecer, então, a educação remota. Outro impacto muito grande que teve foi nos cursos da área de saúde. Foi publicada uma medida provisória, e depois aí a portaria 374, em que permitiu a antecipação da graduação dos alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Vocês têm acompanhado os dados de pandemia no Brasil e de morte, é muito grande. E começou a faltar, inclusive, os profissionais de saúde para atuar nos hospitais. Então, se antecipou os alunos que, mesmo não tendo cursado integralmente as disciplinas de último ano, no limite de 75%, teve possibilidade de antecipar e começar a trabalhar também nos hospitais, na área de saúde, mesmo em função da antecipação da colação de grau. Ocorre que essa condição de dar o curso remoto, ele começou em março com a possibilidade de fazer por 30 dias.
depois por mais 30 dias, por mais 90 dias. E agora, no dia 16/6, o Ministério da Educação acabou publicando a portaria 544 de 16/6 de 2020, estabelecendo então que todos os cursos superiores poderão utilizar a educação remota até dia 31 de dezembro, que é o período de calamidade pública que foi publicado pelo decreto legislativo. Ou seja, a previsão de retomada, como aqui foi colocado, inclusive, pelo André, com todos os protocolos necessários, ainda está muito incipiente no âmbito do Brasil, a ponto do governo do Estado de São Paulo, quer dizer, que é o maior estado do Brasil, ainda não ter publicado nenhum tipo de protocolo, salvo os protocolos tradicionais que já estão previstos na OMS e outros que já são tradicionais e tal. Mas não tem ainda um protocolo. O que as instituições estão fazendo, principalmente as que representam as entidades, que são as entidades representativas, é traçando agora diretrizes para que depois, no momento em que se puder efetivamente se retomar as aulas presenciais, que se tenha protocolos próprios. Algumas coisas estão sendo ditas no Brasil, mas ainda não concretamente, como, por exemplo, a antecipação de aulas a partir de agosto, mas com um número de 10%, depois de 20%, até chegar em 100%, mas com previsão do 100% só acontecer a partir do ano que vem. Hoje, as universidades públicas aqui do Estado de São Paulo já tiveram, inclusive, a definição de que não retornam mais esse ano as aulas presenciais, né? Temos um grande problema que se percebe com as aulas remotas, porque o aluno que optou pelo curso presencial, na realidade, o objetivo dele era completamente diferente em relação ao ensino à distância ou ao remoto. E, portanto, ele não tem as condições, inclusive de equipamento, muitas vezes, de link necessário para poder fazer o acompanhamento das aulas, né? Então, tem uma parte hoje de alunos que, mesmo na possibilidade da educação remota, tiveram dificuldades no acompanhamento. Então, algumas instituições tiveram que fazer uma reavaliação no remoto, a ponto do professor também ter a necessidade de gravar as aulas para que depois fossem repetidas para aqueles alunos que tiveram dificuldade inicialmente para ter acesso ao link. O outro aspecto também é que, se de um lado tinha capacitação de professores em relação ao IAD, vários professores que estavam no presencial e que tiveram que converter para o não presencial, o remoto ou online, ele ainda não estava totalmente capacitado para oferecer, né? O que ocorre? Como o regime acadêmico das instituições no Brasil ele é semestral, com uma parada no mês de julho, as instituições agora vão se recapacitar, porque agora são pelo menos mais 6 meses pelo meio remoto. Com isso também acabou se alterando uma relação de emprego em relação aos professores da educação superior. Em que sentido? Primeiro, porque as férias tiveram que ser alteradas no regime que normalmente era no mês de julho, para que se pudesse preparar, não só, às vezes, por capacitar só o professor, estrutura física, tecnologia, TI, links necessários. Então, em função disso, uma medida provisória que foi publicada e está valendo, se suspendeu contratos,
se estabeleceu o banco de horas para que os professores que não dessem aulas pudessem dar aula posteriormente. Está tendo redução de jornadas de horas de trabalho e também suspensão de contrato de professores, os quais estão no risco, ou seja, no grupo de risco, aqueles que têm mais de 60 anos ou estão com pneumonia ou problema cardíaco ou outra do gênero. Então, isso também teve um reflexo de natureza trabalhista. Teve também uma questão bastante complexa hoje, porque os alunos eles pagam as mensalidades de acordo com o tipo de modalidade de ensino. O presencial no Brasil é muito mais caro do que o ensino à distância. Na hora que se transformou online, as concepções dos alunos era de que o valor teriam que sofrer reduções. Então, foram diversos abaixos assinados existentes hoje nas instituições de ensino para redução de valor de hora-aula. E, por outro lado, como o Brasil é uma federação, cada estado legisla sobre determinada matéria, não sobre a educação geral, porque isso é do governo federal, mas sobre mensalidades escolares, sobre desconto, pode ter legislações específicas. Os estados também passaram a legislar sobre essa matéria, criando um impacto de natureza econômica bastante complexa. E o que se percebe hoje, em relação a esse momento de reflexão que as escolas tiveram, primeiro, elas iniciaram os seus cursos com o ensino presencial. A partir de 17 de março, tiveram que converter todos os tipos de aulas que eram ministradas presencialmente para um modelo remoto. E aí que se começa a discutir um pouco o sistema híbrido. Como a legislação brasileira, o artigo 80 da Lei Geral a Lei Geral de Educação, ela estabelece que tem modelagem de educação como modalidade, de um lado a educação presencial e do outro lado a distância, e muitas instituições não optaram pelo ensino à distância, em função desse momento que tiveram que migrar para o modelo remoto, todas passaram a ter uma discussão de também começar a dar o ensino à distância, ainda que de forma parcial. Então, essa é uma discussão agora presente em todas as instituições de ensino. Na educação básica é um pouco pior, porque as pesquisas que foram feitas na educação básica, os pais não querem mais o retorno do aluno nesse estado de pandemia que o Brasil está vivendo. E nas creches e na educação infantil, aqui em São Paulo já fecharam mais de 200, porque não há maneira de fazer online nesse tipo de instituição. A outra questão que está sendo muito discutida no Brasil é o percentual de presencialidade que precisa ter nos cursos da educação superior. Porque até então tínhamos 20% de possibilidade da instituição utilizar disciplinas online. E mesmo assim, somente com aquelas instituições que já tinham passado por processos de renovação de licenciamento, cursos de renovação de licenciamento ou reconhecimento. Em 2017, houve uma alteração na legislação que permitiu que as instituições pudessem dar até 40% na modalidade de disciplinas à distância no ensino, na educação presencial. O que acontece? Agora, com toda essa experiência e com receio, principalmente, do retorno dos estudantes para a sala de aula e para o custo que isto vai ter, vamos imaginar, por exemplo, mesmo que retome as aulas presencialmente, a discussão que está tendo é que se volte com 10% ou 20%. Então, uma disciplina poderá, por exemplo, ser multiplicada de professores, um custo muito alto. Então, por essa razão também se discute a questão hoje da presencialidade das escolas começarem a dar o ensino à distância. Outro aspecto é agora a questão física, propriamente dito.
Os espaços físicos agora estão sendo discutidos, prédios estão sendo devolvidos em função o quê? Do enxugamento necessário desse espaço em função da aplicação do ensino à distância. Como aqui foi falado em tipologia, é muito interessante que na tipologia acadêmica, no Brasil, universidade e centro universitário têm autonomia para criar os seus cursos e as faculdades não têm. Mas com a pandemia também, com relação à oferta de ensino à distância, acabou as aulas remotas acabou flexibilizando totalmente. Outro ponto bastante importante e que agora se discute bastante é a questão da internacionalização. Houve um grande preconceito no Brasil no ensino à distância durante muitos anos. Depois, a educação à distância, até pelos resultados de avaliação nos exames feitos pelo Ministério da Educação, como o ENAD, que é um exame de último ano, os alunos da educação à distância começaram a ter conceitos melhores, inclusive, que os presenciais. Então, isso foi começando a se alterar. E agora se discute a internacionalização, inclusive pela possibilidade dos alunos romperem aquela preocupação da presencialidade e podendo também fazer cursos no exterior. E, ao contrário também, que a gente começa a perceber, quer dizer, o dólar e o euro extremamente caro, várias famílias que foram para o exterior, e os alunos foram para o exterior estudar, já estão revendo os seus conceitos nesse aspecto para retornar para o Brasil e concluir o seu curso, ou se manter lá, mas pagando pelo ensino à distância aqui, que é muito menor o valor. Roberto, te quedan 2 minutos. Ok. E agora, com a questão também da educação remota e do ensino à distância, pelo período de pandemia, a grande discussão que começou a ter no Brasil foi com os conselhos de profissão. E qual é a discussão? A telemedicina, por exemplo, que não era utilizada no Brasil, há alguns anos já é utilizada hoje nos hospitais. Mas havia uma grande resistência dos conselhos. Entretanto, agora a telemedicina também é uma discussão de se utilizar em relação ao curso de medicina, como também na área de saúde, a teleorientação, a teleconsulta, ou seja, são novos pontos de referências que até então não se discutia e que agora, com a pandemia e com um novo modelo de educação, passou a ter uma discussão realmente muito forte. Assim, para finalizar, nós brasileiros e que estamos na área de educação, estamos muito preocupados pelos níveis de recorde de pandemia de Covid que tem no Brasil. Eu estava dizendo para o Cláudio que ele disse que no Uruguai tem 15 pessoas e só na família da minha esposa tem 9 pessoas, só numa família. Imagina a quantidade hoje que tem no Brasil, ou seja, logo chega a 100 mil mortos. Então, é uma preocupação muito grande. E o retorno às aulas também é uma preocupação, porque os alunos usam o transporte público. E o transporte público é uma ocasião de transmissão muito forte do Covid. E, para encerrar, ainda, além de todo o problema que o Brasil tem e ao mundo em relação à pandemia, nós temos uma crise política no Brasil. Hoje, o ministro da Educação pediu demissão, nós não temos um ministro da Saúde e estamos numa crise entre os poderes. E como a retomada passa pela legislação estadual no que diz respeito à condição do estabelecimento, ainda temos conflitos em relação à legislação educacional com a legislação estadual. De qualquer forma, eu, como sou um otimista, acho que todas essas experiências que a educação teve no Brasil, ela vai levar a um novo modelo de educação no superior no Brasil, pelas reflexões que
as escolas tiveram que fazer. Então, inclusive em relação ao ensino à distância propriamente dito. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Roberto. Un gran gusto tu presentación.